Chegamos ao último ritual e agora fudeu. Esse é o Terror Sem Medo Podcast, eu sou a Cal. Eu sou o Fábio. E eu sou o Thiago. Pra esse nosso ritual, que não é o último episódio, mas é o último ritual que a gente vai falar, trouxemos aqui... Um cinéfilo que tem cinéfilo no nome. O sobrenome dele é cinéfilo. É. Infelizmente. Eu tenho que tirar esse nome, porque ultimamente tá dando certa vergonha, né? Mas aí, Thiago, conta pra gente, porque o Thiago é nosso amigo, tudo, Sim. né? A gente tá aqui papeando tudo. Mas pra quem não conhece o Thiago cinéfilo, conta pros nossos ouvintes da onde você é. Os 5 melhores filmes de expressionismo alemão, por favor. Com certeza você tem na ponta da língua, óbvio, né? Cinéfilo como tal. Não, brincadeira, mas... 22, eu não me engano. Mas conta para os nossos ouvintes da onde você vem, como que as pessoas te encontram, o que você faz aí no meio podcastal. E não é a primeira vez que o Thiago tá aqui, né? O Thiago já esteve aqui antes com o Will para falar da substância, que vai estar linkzinho aí. Queria primeiramente agradecer, né, gente, o convite. Um prazer estar aqui novamente, aqui no Terror Sem Medo, o melhor casal da podosfera brasileira, tá? Devo dizer aqui. Uhul. Adoro vocês, de verdade, sempre acompanho o trabalho de vocês. Vocês estiveram lá esse ano, inclusive, né, a gente falou sobre Falamos sobre Premonição. Ótimo programa, mas sempre acompanho vocês, sempre que posso comento. Se alguém quiser me acompanhar, né, lá em aodisseia.com. Eu não sei se o site, nesse momento que o programa vai sair, ele tá online, porque a gente no momento tá trocando de servidor, então siga a gente nas redes sociais, né, @aodisseia, no Instagram, no Twitter. TikTok eu não vou nem falar pra você seguir, porque a gente abandonou há um tempo, mas quem sabe a gente volta. Acompanhem também minhas redes sociais, se vocês quiserem, com sua conta e risco, tá bom? @Thiago Cinéfilo. No YouTube, a gente tá sempre lá fazendo as lives, né, do Eu Não Acredito em Nada, gravando vários vídeos também. Eu voltei a gravar vídeo pro YouTube, coisa que eu não fazia há muito tempo, mas estou fazendo umas listinhas de terror lá. E no Spotify, a Odisseia Podcast, vocês vão encontrar também. Todas as nossas lives, elas saem em formato de áudio também por lá. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E, obrigado você ter aceitado o convite, né? A gente tá gravando hoje todo mundo mega cansado. Eu botei até o óculos pra parecer menos cansado. É que a vista é cansada, né? Aí coloca o óculos no rosto, todo muda, assim. E, cara, vou falar uma coisa. Foi ontem que eu voltei de viagem? Não, anteontem. Anteontem. Aí eu vim ouvindo vocês falando sobre paladar infantil. Muito foda, velho. Eu gostei muito. Parabéns. Foi um programa muito que, tipo, pra instruir a pessoa, assim, sabe? Educativo? Exatamente. Muito educativo sobre isso. Cinefilia das pessoas, cara. Gostei. Não, foi um programa muito que nasceu de uma ideia, porque essa semana agora a gente não fez live, né? Eu não acreditei em nada, porque não teve nenhum grande lançamento e tal. A gente nem ia fazer nada. Eu falei, putz, tá saindo muita coisa lá no Twitter, no X-Twitter, no Instagram também, saíram muitos vídeos das pessoas falando algumas coisas sobre a cinefilia. Eu falei, vamos falar sobre o paladar infantil, de coisas que a gente não... O Fábio ouviu o programa, né? Tipo, a gente não julgou, né? A gente fala assim, no começo, realmente, você escuta aquilo que é mais fácil pra você. Só que você não deve ficar preso a isso, né? Então, você consome outras coisas. E eu me identifiquei bastante com o que vocês estavam falando, porque eu também comecei do mesmo jeito, cara. Essa galera da internet da nossa época, assim, começou muito com o Jovem Nerd, com o Omelete, com Rapadura. Eu consumo o conteúdo de alguns até hoje, né? Mas mais por entretenimento do que por seguir a lista do que eles falam e tal. É recomendadíssimo, assim, muito, muito bom mesmo. Foi de altíssimo nível o papo, mano. Após 3 filmes e inúmeros spin-offs, o Invocaverso finalmente chegou ao seu último ritual. Podem falar o que quiser dos Warren, que eles são uma fraude, que tudo era falcatrua, mas que esses casos assustam, eles assustam. Afinal, toda família tem aquele integrante que tem lá suas histórias com espíritos que vieram visitar no quarto pela manhã, com vultos que apareceram no alto da escada, ou vislumbres de pessoas vestindo roupas de época na própria casa e desapareciam ao passar pela porta de um cômodo. Você já deve ter ouvido algo parecido, não é mesmo? Sim. Então. E se você não ouviu, foi porque esse parente é você, né? É verdade, você é o que conta.
Então hoje vamos falar sobre o último filme da franquia Invocação do Mal 4, O Último Ritual. E temos sinopse pra esse filme, Blitz? Temos. Quando o casal de investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren se encontram presos a mais um medonho caso envolvendo criaturas misteriosas, eles se veem na obrigação de resolverem tudo pela última vez. Mas é que geralmente a galera fala? One last ride. E onde que as pessoas podem assistir a este filme, Beats? No cinema. E lembrando que teremos spoiler de Invocação do Mal 4, O Último Ritual. Então aproveita que ele tá no cinema, vai assistir e depois você vem aqui ouvir o podcast. Para invocar demônios, nas redes sociais, como é que as pessoas fazem? É só seguir Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Ó, como tá aqui, ó. Não precisa mais botar o letreiro, já tá aqui, ó. Facinho. Facinho. Se você esqueceu, em qualquer momento do vídeo vai estar escrito aqui. É verdade, olha que legal, olha que bom. E a gente tá no Instagram, no TikTok, no Threads e no YouTube como Terror Sem Medo 13, tudo junto e 13 numeral. Como está aparecendo aqui para sempre. Não esquece de dar like, não esquece de comentar se você quiser comentar alguma coisa com a gente. Se você chegou aqui agora, inscreva-se no canal, não é? Se você estiver no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente. Segue a gente lá e dá 5 estrelinhas. Exatamente. Estamos ainda na meta de 700 seguidores, estamos quase chegando, falta pouco. Então ajuda a gente a chegar a 700 seguidores lá no Instagram. Por favor, vai lá, procura o Terror Sem Medo lá no Instagram e dá um seguirzinho lá que a gente faz corte, a gente faz postagem, a gente faz lista de filme, a gente posta outros vídeos que não saem aqui. Nossos cortes estão com spoiler no TikTok, sem spoiler no Instagram e no YouTube, né? Em formato de shorts e em formato de reels. Esse filme, ele é dirigido pelo Michael Chaves. Chavinho. O Chavinho. Que fez A Maldição da Chorona, Invocaverso, A Invocação do Mal 3, A Freira 2. A gente tá falando só os highlights, assim, né? Porque ele fez dirigiu outros filmes também, outros poucos filmes, né, porque ele não é o diretor de muitos filmes, assim. Eu gostei bastante da direção dele desse filme, apesar dele ter feito Invocação do Mal 3 e não foi um ótimo filme, né. Eu gostei, não achei ruim, mas ele... Não, ele não é ruim. O Chavinho, eu acho que ele emula muito o James Wan, assim, ele meio que imita o James Wan bastante, assim. Pra mim, ele é um imitador do James Wan, eu acho que isso acontece muito com os diretores... O James Wan, assim, comparado, claro, a outros diretores, né, o Sam Raimi, John Carpenter, enfim, ele é um diretor novo, né, novato, ele começou ali nos anos 2000, mas eu acho que muitos diretores fazem esse caminho, né, o Sam Raimi, ele fez isso com o Fred Álvares, que é um diretor que imitou ele durante um tempo, só que o Fred Álvares hoje tem um estilo próprio. O Michael Chaves seria essa tentativa do James Wan de fazer um James Wan novo, né, James Wan não deu certo, se você tá ouvindo esse programa aqui, não deu. É basicamente isso, eu acho que ele tenta emular muito o James Wan em alguns momentos. Tem uns movimentos de câmera que é muito parecido com o James Wan. Muito. Nossa, muito. Até os sustos também, né? O que precede o susto, até o momento do susto também lembra bastante. Claro que eu acho o Michael Chaves bem menos competente. E o James Wan tentou fazer isso com outros, né? Porque outros diretores, eles dirigem outros filmes da franquia Invocação do Mal, só que o Michael Chaves virou meio que a menina dos olhos do James Wan, né? Sim. Já colocou ele pra dirigir 3 filmes aí. Então, 4 filmes, na verdade. A Freira 2 eu gostei. Eu achei um filme A Freira 2 eu gostei pra caramba. É bem bacana. Eu acho bacana a Freira 2. Eu gosto de poderzinho, eu também. Vou ser sincero que eu não era muito fã da franquia. Mas a gente gravou com os nossos amigos lá do Sofaverso, ó, sobre a franquia toda, né? Também vai estar link no post aí. Até por isso que a gente não tá fazendo saga. Porque a gente já falou de todos os filmes em outro podcast. E aqui uma saga ia ficar gigante também. Né? Porque se for falar sobre todos os filmes, imagina. Ali eu descobri que eu gostava, cara. Que eu gostava até do James Wan, que eu tinha um pouco de preconceito com o James Wan por dar muito susto e tal. E, cara, acabei gostando bastante do Invocaverso todo. Assim. Tem uma ressalva, tipo, a Chorona é ruim pra caralho. Chorona é bem ruim. Cara, eu tenho curiosidade de Chorona, porque eu fui ver numa pré-estreia e tinha mulher vestida e tal. E quando eu vi o filme, eu gostei do filme, que a experiência eu achei legal, sabe? Tipo assim, eu vi no cinema, gostei do filme. Aí eu vi em casa chorando. A gente assistiu em casa, né? Talvez se a gente tivesse tido a experiência de assistir no cinema, aí seria diferente, né?
Cara, sabe o que é engraçado? Eu fui assistir o Invocação do Mal 2. A saída do Invocação do Mal 2 tinha uma pessoa vestida de freira e uma mulher desmaiou e aí tiveram que parar com a interação. Ai, gente. Você me contou isso, é verdade. Caraca. E aí, quando a gente saiu, tinha um aglomerado de gente com uma mulher caída no chão. Ai, mano. E uma pessoa vestida de freira, assim, do lado. Assim. Só que, mano, ela tava, tipo assim, a saída do cinema aqui, né? Tipo assim, tô saindo aqui, né? Ela tava aqui, ó. Eu fiz só assim, só uma olhadinha de lado assim, ó. E continuei. Ai, ela mano ficou ali, do tá céu. ligado? Mano, eu teria tido um infarto também. Puta que pariu, imagina. Mas eu tive uma parada bem parecida com a sua aí. Quando eu fui ver ontem, aliás, o filme, o 4, tinha uma mulher vestida de freira lá de Vala. Eu falei, caraca, em Balneário Camboriú, uma mulher vestida de Vala, do nada. Assim. Caraca. É fã mesmo, né? Mas eu tô contigo, eu gosto da franquia. Você descobriu depois, né? Mas eu sempre fui muito fã da franquia. Tem episódio lá no Não Acredito em Nada da franquia, tem episódio sobre o terceiro filme. Eu tenho um apego emocional, porque eu comecei lá na Odisseia em 2016, né? Ano que vem eu faço 10 anos. Uma das minhas primeiras críticas foi Invocação do Mal 2. E eu acho que eu vi todos os filmes da franquia no cinema. Eu só não vi o de 2021, porque tava na pandemia, né? Ele saiu em paralelo. Sim. Com o HBO Max, né? Freira 2 a gente assistiu no cinema, né? A Freira 2... Não, eu acho que a gente assistiu também em casa pra gente gravar o Invocaverso. Que foi, acho que 2023 que a gente gravou o Invocaverso. Porque a Freira 2 é de 2023. Será que a gente assistiu no cinema? A gente assistiu no cinema, sim, é verdade. E a gente tem aqui no roteiro 3 pessoas, né? Tem o Ian Goldberg, tem o Richard Nine. Tem Nine. E tem o David Leslie Johnson McGoldrick. Gente, ele colocou todos os sobrenomes do universo. Mas então, né, o Ian Goldberg e o Richard Nine foram roteiristas da Freira 2 e de A Autópsia, que é um filme muito bom também. Legal, é bom muito mesmo. foda. E eles fizeram, né, roteiro de alguns outros filmes, assim, alguns outros poucos filmes também. O David Leslie, ele já tem um pouco mais de bagagem, assim, né, como roteirista. Ele fez Aquaman 2, A Orphan 2, Aquaman, o primeiro, né? Invocação do Mal 2, a Fúria de Titãs, A Garota da Capa Vermelha, A Órfã. Porra, daí só salva a Órfã. Verdade, né? Pior. Invocação do Mal 2 também, que é bom. É verdade. Esses caras estão sempre na mesma panelinha, né? Porque o Aquaman é do James Wan, o 1 e o 2, né? Foi ele que dirigiu, né? O 1 e o 2 do James Wan. Aliás, na CCXP 2023, eu tive lá e o James Wan tava lá com o Momoa e com o Yahya Abdul-Mateen e o Patrick Wilson, inclusive extremamente gostoso, o Patrick Wilson, um homem lindo, muito bonito. Tava todo mundo muito animado. Infelizmente o filme é ruim. Eu ia até complementar com a panelinha com o Patrick Wilson também, né, cara? Porque a galera que trabalha junto ali tá sempre... O Patrick Wilson, então, ele tá sempre mesmo com o James Wan, né? Porque Sobrenatural também é do James Wan, né? O Sobrenatural também. Eu acho que eu não sei se os primeiros... Eu acho que o primeiro, eu não sei se o segundo ele dirige, mas eu sei que o primeiro sim, né? Eu não sei também. Aqui a gente tem, né, a Vera Farmiga fazendo a Lorraine Warren. Milf. A Milf. Que aqui tá uma tiazinha, né? Aqui ela está uma tiazinha. Nossa. Uma tiazinha. Nem parece gente. A Vera Farmiga na vida real, né? Que ela é vocalista de uma banda agora, né? Não sei se vocês sabem. Mano. Ela é vocalista de uma banda? É de metal, não é? De metal, chama The Caralho, que foda! Depois eu vou ouvir. E a Vera Farmiga nem precisa de apresentação, né? Tipo, ela tá em vários filmes, tá em todo o Invocaverso, A gente já falou dela aqui, né? Já. A Órfã, a gente falou? A Órfã 2, ela tá nos dois filmes. Nos dois filmes. Inclusive, ela também fez, eu não lembro dela nesse filme, mas ela fez O Menino do Pijama Listrado também. Sim, é verdade. Sob o Domínio do Mal, que é o filme do Denzel Washington. Nossa, esse filme é bom, mano. E os Bates Motel. Bates Motel na série. Bates Motel também. Uma das melhores séries de terror. E a gente também tem o Ed Warren, né? Interpretado pelo Patrick Wilson, o gostosão do Thiago Cinéfilo. Mas o cara é bonitão mesmo, velho. Não, ele é bonitão, ele é bonitão. Como eu visto em outros podcasts lá do Odisseia, que eu falei, eles foram muito generosos com o Ed Warren, né?
porque o Ed Warren é horroroso na vida real. Ele é muito feio. Ele é bem feio. E aí colocaram o Patrick Wilson pra fazer. Então, mas eu fico pensando, né, cara, eles chamam a Vera Farmiga pra fazer a Lorraine. Aí vão chamar um Jurandir pra fazer o Ed, sabe? Aí tem que pegar uma pessoa mais, tipo, vai pegar uma MILF, vamos pegar um gostosão também, né? Aí na época ela não era MILF, né? Ela era bem mais jovem, né? Ela era assim, Beatriz. Ela tem 51 anos, a Ponte. Sim, mas faz... O primeiro filme é 2013. 2013, menos. Ela tinha 40 e pouco. Eu tenho 40 anos, eu não sou... Mas se você fosse uma mulher, seria uma MILF. Então eu não sou um DILF. Você é um DILF. Então eu sou um DILF. Um DILF sem Sun. Sem Sun. Aquela página do Twitter, né? DILFs lindos, alguma coisa assim. DILFs lindos. Vai ter uma foto do Fábio lá. Já pensou, gente? Imagina! Caralho! Vou entrar nesses DILFs lindos aí pra ver o que tem. Cara, agora... O Fábio lá. O povo só esperando o Fábio fazer 40 anos, né? Tipo... O Tony, que é o personagem novo que entra aqui, né? E, cara, o filme inteiro eu fiquei, mano, eu conheço esse mano. Eu conheço esse mano de algum lugar. E aí, depois, né, chegando em casa, que eu fui ver que ele é o anjo do X-Men, do Apocalipse. Eu falei, é daí que eu conheço esse cara. Uhum. E, cara, ele tá em Observadores também. No IMDB dele mostra que ele tá em Observadores. E eu acho que ele é um dos carinhas lá do Observadores. Pode ser. Que tá entre os 4 lá que estão na floresta e tal. Sim. E outra coisa é que aqui teve uma substituição de atriz, né? Que era uma outra atriz que eu não conheço. É uma atriz bem jovem. E trocou pra essa menina que, assim... A princípio, eu também não conhecia ela, mas ao longo do tempo a cara dela me é familiar de alguma coisa, assim. Mas eu acho que é o filme de estreia dela, se eu não me engano. Mas ela manda muito bem, viu, cara? Nossa, gostei bastante muito. da atriz, cara. Eu gostei também, eu achei ela muito boa. E já acho que a mudança de atriz dela, né, da Judy, já teve umas 3 ou 4, eu acho que mudou. Porque no primeiro filme é uma, aí não sei se no segundo muda, mas eu sei que no Annabelle 3 é a McKenna Grace, e eu acho que agora já é a 4ª mudança, se eu não me engano. As atrizes jovens desse filme, né, as 2 adolescentes da família Smurl, e ela, nossa, eu gostei bastante. As 2 meninas lá na hora que começa a acontecer as coisas, que a gente já pode até entrar no filme, né? Depois da crisma da menina, cara, tem um embate de argumento entre a família, assim, porra, a menina começa a chorar de repente, começa a ficar puta, e eu falei, nossa, velho, a menina mandou bem pra caralho nessa cena, velho. Ela faz essa troca de humor sem a câmera sair da cara dela, assim, eu achei, a cena achei da bem mesa, interessante. Né, que tá falando, eu acho. A cena da mesa, muito bom, muito boa, cara. Nossa, muito bom. E esse filme aí, ele é o mais longo da franquia, né? Mas é 1 minuto mais longo. 1 minuto mais longo? Caralho, gente, eu achei que fosse mais longo da franquia, tipo, sei lá, todos eles têm 1h34, Sim. 1h48, e esse tem 2h15. O 2 tem 2h14. Caralho, mano, que merda. Mas é que assim, isso veio no release Sim, do filme, então eu acabei colocando por conta disso, entendeu? Ai, não, mas faz sentido, né? Tipo, tem 1 minuto mais. Mas 1 minuto, sim, né? Sim. É o mais longo. Cara, o orçamento dele, assim, eu sei que 55 milhões é muita coisa, né? Bastante e tal. Tem muito efeito, né? Eu não sei se... coisa. Pra mim, 55 milhões é bastante coisa. É, tipo assim... não, é um orçamento consideravelmente bom, né? assim, tá bem bom, né? É um filme, é um orçamento Não, porque eu fiquei pensando médio, tipo... assim, né? De Hollywood, hoje, assim, médio entre muitas aspas, né? Tipo, entre 50 e 100 ali, um orçamento médio, né? Mas eu acho que é um bom orçamento da franquia, assim. Eu não sei se, eu acho que deve ter sido o maior, não sei, não tenho certeza disso. É o maior, Eles usam muito CGI no filme, né? Porque eu acho que esse é o filme da franquia que tem mais sangue de toda a franquia, mas é o filme que tem mais sangue digital. Eu acho que só tem uma cena que não tem sangue digital, que é a cena do vidro lá, que eu acho que eles usam um pouquinho de sangue falso de verdade, mas a maioria do vidro? Ah, sim. Que tá saindo da boca da menina, né? Isso. Eu fico imaginando aquela cena da Lorraine lá com a napia. Imagina se fosse sangue de verdade ali, como ia ficar lindo. Então, mas cara, não é alguma eu coisa. acho que é sangue de verdade, porque eu fiquei observando os objetos em volta. Assim, pode ser um CGI muito bom também. Mas eu fiquei observando os objetos em volta e, cara, os objetos estavam se movendo muito bem, assim. Não sei, até a roupa dela ficou suja.
de uma forma bem incrível, assim. Ou realmente o CGI tava bom, mas como é uma cena curta também, que ela corta rápido, não dá pra... Teria que ver em casa com calma, assim. Mas eu também percebi isso, assim, sabe? Que tava muito bom. Tanto é que quando você me falou sobre essa... Porque assim, o Fábio não me contou, né? Spoiler, nem nada. Mas tinha algumas cenas que ele foi me falando, né? Sobre isso, assim. Que tinha uma cena de sangue que você vai ver lá, parece sangue de verdade. Eu, vou prestar atenção. Porque tem um objeto que se mexe nessa cena, que eu fiquei olhando pra ele, tem um pano em cima da pia. E aí na hora que o negócio encosta no pano, o pano ele vai absorvendo bem lentamente e depois ele vai se move junto com o sangue. Porque tem uma cena que é efeito prático no final do filme, quando tá girando o espelho, porque o filme tem um espelho mágico, digamos assim, que ele é o plot device, né? Ele é o objeto que move a trama, né? Ele gira em um certo momento no final do filme, e essa cena não é CGI, essa cena é um efeito prático. Tanto que se você vê a galera que tá ali, eles estão se movendo rápido, assim, porque provavelmente o espelho estava se movendo devagar e eles aceleraram a cena, né? Eles aceleraram a cena, obviamente, mas a lanterna da Lorraine, ela fica meio que tremenda, assim, balançando, você vê, né? Corta de novo pra Lorraine, ela tá com a lanterna parada, assim, é muito engraçado, porque ok. Eu entendi que vocês aceleraram em 300% a cena. Ficou meio, assim, como ficou muito tempo, ficou meio trapalhões. Exato. Tipo, nossa, gente, mas tava muito tensa, e aí eu consegui passar despercebido, assim, sem ficar incomodado com essa cena. Eu não percebi a lanterna, você acredita? Porque eu tava tão fissurada no espelho que eu fiquei só olhando pro teto, assim, vendo aquilo. E eu fiquei assim, cara, que foda, sabe? Mas eu achei uma cena assustadora, velho. Eu também. É assim, espelho é uma coisa já assustadora, né? Pô, e um espelho com 3 cabecinhas em cima. E sei lá, é um espelho que mostra o seu lado mal, parece, né? E aí, cara, eu achei bem assustador. E assim, eu assisti na sala que tinha um som muito bom. Então, mano, esse filme tem um design de som bom pra caralho. Eu fiquei muito imerso no filme por conta do som, né? Essa cena tem um barulho bem que incomoda, assim. Então, pra mim, passou despercebido. Mas eu gosto de observar essas coisas, assim, tipo... E eu nem sou, tipo, meio chatão nesse sentido, sabe? Mas na hora, não é que me incomodou. Na hora eu fiquei, caraca, realmente, eu acho que ficou bem feito a parada dele girando o espelho, né? Que pra mim é a melhor cena do filme em relação ao espelho mesmo, porque eu tava ficando indignado quando eu tava assistindo. E eu falei, caraca, você tem espelho no filme, mas você não tem uma cena boa com espelho? Eu tava muito indignado. E aí acontece essa cena que o espelho, ele meio que fisicamente ataca ele. Aí eu falei, pô, legal, fizeram uma cena onde o espelho é usado de uma forma literal, né? Que é uma coisa que aconteceu com a Annabelle, né, nesse filme, que eu acho desnecessária, mas acontece, né? Ela que pra mim é a pior cena do filme, que a Annabelle gigante ali. Só que ela é usada de forma física, né? Isso nunca tinha acontecido, né? Sim. Tipo, ela usava geralmente só como uma presença. Mas eu gostei da parte do espelho, assim. Eu acho que a minha cena preferida com o espelho do filme, porque tem várias outras cenas que eu achei que seriam melhores, tipo a cena da troca do vestido. Eu acho que eu tava com muita expectativa. Porra, essa cena aí da troca do vestido é foda. Você gostou da cena? Cara, eu não consegui gostar dessa cena. Eu gostei, mas é uma cena que me incomodou por um motivo. Ela poderia ter saído daquela porra daquele lugar, ela não estava presa. Sim. Mas eu acho que tava rolando um ataque de pânico ali, sabe? Pode ser não sei. também. Mas não é nem esse motivo assim, que eu não gostei. Tem uma cena em Us, que nem é espelho amaldiçoado, mas é a cena em que a menina entra pequena ali no parque de diversões do espelho, né? A Adelaide. Eu acho que o espelho é melhor utilizado, sabe? Eu acho que tem filmes de terror com espelho, eles são melhor. Tem espelho do medo, tem o óculos do Mike Flanagan, né? O espelho. Eu esperava muito mais, eu acho, sabe? Eu acho que eles não souberam utilizar muito bem. Tanto que a cena que a gente comentou aqui já do sangue, da menina com o vidro dentro dela, não é uma cena diretamente com o espelho, né? O espelho é quebrado ali, né? Não é diretamente com o espelho, né? Eu acho que, sei lá, faltou, pelo menos pra mim, além dessa cena que eu falei, do espelho fisicamente atacando eles, uma cena boa com um espelho mesmo de reflexo, sabe? Utilizando os elementos. O reflexo era meio que era meio genérico, de mostrar a pessoa má, né? Isso. Mas, assim, o que eu até vou dar uma nota bem considerável pra esse filme, que eu gostei do filme bastante, mas é porque eu achei um filme muito emotivo, cara. De todos os 4, foi o que me tocou mais, assim. Até o 2, que tem aquela questão, tipo, porra, o Ed pode morrer, a Lorraine vê o Ed morrendo o tempo inteiro, e ele acaba não morrendo e tal.
Mas não sei, esse filme me tocou de uma forma diferente, assim, achei bonito o filme, sabe? Eu até falei pra Cal que ele tem um círculo perfeito, né? Tipo, ele abre com a menina nascendo, crescendo, a Judy, né? A filha dos Warren nascendo, crescendo, sendo ensinada a se defender do mal que ela vê, da presença que ela vê, mas só que de uma forma muito protegida pela mãe, né? Sim. E no final a mãe larga a mão dela e fala, não, pô, vai, enfrenta. E é uma mãe mesmo, sabe? Ela vai casar e a mãe, né, deixou ela viver a vida dela, tipo, é uma metáfora, verdade. né? E aí eu achei, apesar de eu não ter ser uma pessoa grande, emotiva com criança em filme ou coisa, não sei, esse filme eu achei, cara, acho que no dia eu tava aberto a essa possibilidade de ficar mais emotivo com o filme. Eu falei, porra, cara, gostei. Fiquei até triste com a morte do Padre Gordon, coitado. Ele era um cara legal. Ele esperava, cara. Eu achei corajoso, assim. Eu achei corajoso eles matarem. Quem meio que levou o padre a morrer foi meio que a Judy, né? Porque a Judy ligou pra ele, tipo, pode ir. E aí ele desliga o telefone e vai, né? E você olha e fala, mano do céu. É bem surpreendente mesmo. Quando o nariz dele começou a sangrar, eu falei, mano, acho que ele vai morrer, hein? Eu não imaginei que ele fosse morrer, eu imaginei que fosse, eu não sei, assim, sabe, fosse acontecer alguma coisa, não sei, assim, tipo, mas eu não esperava que ele fosse ficar numa sala sozinho, por exemplo, entende? Sim. Tipo, nossa, será que a recepcionista ali, a secretária, não existia então, sabe? Agora vai vir o demônio ali? Essa é uma parada maneira, né, de você, eu gostei do crucifixo pegando fogo na mão dele, e a mão dele queimando, né, e não é aquela coisa, tipo, eu sou foda e eu tô segurando aqui o crucifixo, não, a mão dele vai queimando e ele desiste, né, ali, né? Nessa cena, inclusive, tem um detalhe que eu achei muito foda, que é quando a porta vai abrir e na maçaneta tem uma cruz, né? Que e até a porta abrir, assim, a maçaneta abrir, ela vira de cabeça pra baixo. Aí quando ela abre, é o momento que vem o demônio. E explicando brevemente sobre o filme, né? Porque a gente já começou a falar do final do filme e tudo mais. Mas esse é o último caso dos Warren, né? O filme começa no passado e ele faz uma coisa que eu, tava sentindo falta em filme, que é não rejuvenescer digitalmente os atores e botar pessoas parecidas. Isso foi excelente. O cara muito parecido com o Patrick Wilson, inclusive. Muito. Todo mundo se parece. A mulher não se parece muito com a Vera Farmiga, né? A menina que faz a Judy criança é a Mia Tomlinson, rejuvenescida, porque é a cara da mulher. Tanto é que nos créditos eu fiquei lá pra ver, eu pensei assim, cara, não deve ter uma Mia criança, sabe? Tipo, porque é ela mesma, fazendo ela mesma. Eu olhei, eu falei, cara, a menina é a cara dela. Mas voltando aqui, né, esse é o último caso deles, o filme começa em 64, depois ele dá um salto até 86, que é esse caso onde eles se aposentam, entre aspas, né? E aí é sobre uma família Smurl, que é um dos casos mais brutais de poltergeist registrado nos Estados Unidos, né? É um caso famoso que já existe um filme sobre, chamado The Haunted, a Casa das Almas... Das Almas Perdidas. Casa das Almas Perdidas. Eu vi o trailer, fiquei interessado de assistir esse filme, de repente fazer um episódio... Ele é um telefilme, né? E aí ele, eu acho um telefilme. Se eu não me engano, ele tá no YouTube dublado com aquela dublagem do Globo, sabe? Meio SBT, assim, uma coisa meio. Sim. E é legal que eu fui ver, eu falei, mano, vamos ver se o Ed e a Lorraine estão no filme mesmo. Eles estão lá. Esse filme, ele meio que conta o acontecimento. Então fica aí a dica, né, pra quem tiver a fim de se aprofundar mais nessa família, né? O Ed e a Lorraine não resolveram o caso. Eles estiveram lá e não conseguiram resolver o problema da família. O problema da família foi escalando e foi piorando até eles chegarem, eles documentaram, mas não conseguiram resolver o problema. A família Smurl só resolveu o problema quando se mudou. Porque até no final do filme fala, né, que eles se mudaram 3 anos depois, né? Conta que eles eram realmente assombrados por 3 espíritos e um demônio. E assim, uma coisa que eu gostei nesse filme, preciso falar isso pra você, que onde a gente mora, aqui o bairro que a gente mora, era uma fazenda. E lá também era uma fazenda. Então ela até fala, aqui não é uma casa mal assombrada, aqui é uma terra mal assombrada, né? Eu achei isso muito legal, velho. É por isso que o padre morre. Né? Ele tá na cidade, Pittsburgh, não é? Pittston. Aparentemente, todo esse lugar é mal assombrado, né? E assim, é estranho só aquela família ter sido premiada, entre aspas, com isso, né? E isso é até meio controverso, né? Os vizinhos falam que eles queriam atenção e tal. Então, é um caso
meio problemático, assim, mas ele tá documentado em livro. Os vizinhos dizem que a família queria atenção e tal, queria mídia. Assim, nesse filme, no Invocação do Mal 4, ele não é um filme sobre os Smurl, igual o 2 é sobre o Poltergeist de Enfield. Acho que é isso. Sim. Eu achei que o 4 deu um retorno, né? Porque um retorno ao 2. Porque o 3, ele é um filme que não é sobre Casa Mal Assombrada, ele é sobre um caso meio de tribunal, assim, né? E esse filme 4, ele meio que ele volta ao 2, e ele lembra muito o 2 pra mim. Pra mim também. Até a questão do Ed sempre tá quase morrendo, em qualquer momento a gente acha que ele vai morrer e tudo, né? Então... Esse quarto filme é uma tentativa de um... Eu acho que o 3... ele se ensaiou para ser um final, mas aí eu acho que a questão da pandemia afetou muito o filme, né? Porque é um filme que saiu nos cinemas simultaneamente no streaming, e aí afetou muito bilheteria, enfim, essa coisa. Tanto que ele repete algumas coisas do 3 aqui, do 2 também. É até interessante que o único caso que os Warren não estavam envolvidos diretamente foi o segundo. O segundo filme é totalmente ficcional, assim, não teve envolvimento deles. Todos os outros tiveram, né, um certo envolvimento, mesmo que mínimo que seja, né? Tanto que a própria Lorraine fala no próprio filme, né? Ele fala, às vezes a gente não conseguia ir lá, então a gente ajudava por telefone. Então Sim, ela fala no final desse filme aqui, né? É verdade. Então, em alguns casos eles não tiveram presentes lá, né? Eles tiveram só ajudando em distância. Foi uma tentativa esse quarto filme, eu acho, de voltar, né? Essas origens aí. Tem essa coisa bem parecida de fazer uma ligação ali com a família, que eu particularmente não curti assim muito. Eu acho que a coisa de se ligar emocionalmente com a família, eu não me liguei assim como no primeiro e no segundo, sabe? Com os amigos assim falando sobre o filme, eu falei, pô, que saudade dos Warren maroto, dos Warren moleque, assim, sabe? Tipo, do primeiro filme. O primeiro filme não tinha mídia, né? O primeiro filme era eles ali na fazenda, ali na casa afastada, no mato, combatendo o demônio, e era isso, sabe? No segundo filme já tem um pouco mais de mídia, porque foi um caso que ficou conhecido, porque tinha tido já o Poltergeist lá nos Estados Unidos. Aí o terceiro é super midiático, é um caso realmente que foi tribunal, e eles mudaram um pouco nessa parada da casa. Talvez por isso eu particularmente gosto mais do terceiro que desse quarto agora. O quarto filme, ele volta a essa coisa da casa, e eu acho que ele se repete muito, assim, pelo menos pra mim, nesse sentido, sabe? Eu gosto de algumas coisas, de outras, assim, é até contraditório um pouco, pelo menos, assim, falou do emocional, eu acho que eu me ligo muito emocionalmente no começo. Pra mim, o começo e o final desse filme são incríveis. Sim, emocionalmente. O começo falando. É muito bonito, velho. Ele é bonito e assustador ao mesmo tempo. É verdade. É assustador a cena inicial ali, né? Do demônio querendo matar a gente e tal. E é assustador no futuro também, porque é bonito, mas ao mesmo tempo é uma incerteza, né? Ela fala, eu sonhei com. É uma coisa que aconteceu, sabe? Então você fica, caraca, se isso não acontecer, eu vou ficar muito triste. Até meio contraditório, porque tipo, eu gosto muito das cenas assustadoras com a família Smurl, apesar de não gostar da família Smurl no filme, mas eu gosto das cenas emocionais com os Warren. Então, tipo assim, a todo momento, é como se eu quisesse ver... Eu queria muito ver uma sitcom dos Warren, eu queria muito ver uma sitcom do Tony e do Pat Cruz consertando uma moto durante uma hora. Nossa, velho, muito bom. Nossa, cara, super. Esse menino foi uma adição muito boa. Ele é muito bom, velho. Ele é muito, Nossa, muito bom, muito. Cara. Ele e a Judy aparecem na cena do casamento no final, os originais. Não sabia, legal. Ah, que legal. Os dois aparecem, eles estão vivos até hoje, já aparecem lá. E aí, quando vai pros Smurl, eu quero ver os sustos, assim. Eu não me liguei emocionalmente. Caramba, isso é meio contraditório da minha parte, porque eu quero muito ver. Quero muito ter um susto aqui, mas ao mesmo tempo eu quero ver o Tony pedindo ajuda em casamento com vergonha, sabe? Então eu gostaria de ver uma sitcom aí dos Warren. Tony e o Ed, né, eles entenderam bem que que os dois se completavam, porque tem a cena da moto, que é muito legal, que é uma pequena cena, né? Tem a cena do final, que o Ed joga a chave pra ele, né, que é legal. A cena da panqueca, que é uma cena que começa a ficar meio tensa, você fala, cara, o que o Ed vai falar pra ele, né, velho? Que ele fala, às vezes eu faço waffle, né? Porra, é muito bom isso, cara, é muito bom, eu gostei muito. É uma quebra, né, cara? E assim, eu gosto muito de panqueca. E aí, a cena da panqueca, pra mim, ela é especial. Porque panqueca é uma coisa aconchegante pra mim. Então, na hora que eu vi ele fazendo panqueca, eu falei, porra, realmente, ele tá querendo fazer com que a família fique aconchegante mesmo. Né? É verdade. Os melhores momentos da franquia, eu acho que eles são esses momentos mais emocionais, né? Tipo, no primeiro filme, o Warren tá consertando uma pia lá, o Ed, e aí tá conversando com o marido. No segundo filme tem a clássica cena dele cantando Elvis, né? Lindo, muito lindo. No terceiro filme já tem menos essa conexão com a família em si. Né? A gente vê mais o
o lance dele com a doença dele, né, com o infarto que ele teve. E aí nesse quarto filme eles tentam manter essa conexão também, né. Eu acho que até funciona em certo ponto, mas ao mesmo tempo eu acho que entre eles, né, se fosse entre o Ed, uma pessoa da família que você não conhece muito, ficaria um pouco ruim. Mas como é com o Ed e com o Tony, que são pessoas que estão estreitando laços, eu acho que ficou legal. E vocês ficaram achando que o Tony tinha algum passado macabro? Assim, eu não conheço profundamente a vida dos Warren de verdade, né? Então eu não sabia que o Tony existia, não sabia que a Judy era casada com ele na vida real. Quando um momento alguém fala assim, que ele é ex-policial, eu falei, pronto, o cara sei lá, matou alguém e deixou de ser policial. E aí quando ele conta, existe algum momento onde eu não existo e é uma coisa que eu me pego muito pensando assim. Eu também. Porque tem certos pontos da minha vida, nesse momento aqui eu deixaria de existir. Daqui pra frente pode existir uma linha do tempo onde eu não existo. O filme ele é muito emotivo nesses pontos com esses dois personagens, né? Eu acho poético, assim, porque até a relação dele com a Judy, porque a Judy foi uma pessoa que quase morreu na infância, né? Ali. E ele também foi uma pessoa que quase morreu. Então, eu acho que isso acaba unindo os dois, né? São muito jovens ainda, né? Então, eu acho que essa questão acabou meio que unindo os dois, assim. Eles têm diferenças, dá pra ver claramente. Aliás, a Judy, eu adorei a Judy porque ela é muito o estilo da mãe, mas é o humor do pai, né? Quando eles estão chegando ali na casa, não é de gravata, não é um enterro, né? E aí depois o Patrick Wilson fala de gravata, não é um enterro. Então você fica, caraca, ela pegou o humor do pai, assim, essas tiradas, assim, são muito pai. Eu imaginei que, em questão do passado dele, eu fiquei pensando, cara, ele tá querendo muito ver a garagem, ele tá querendo muito ver as peças, né, que eles pegam e tudo. É óbvio, né, que eu também teria uma puta curiosidade, entende? Se eu fosse visitar, sei lá, seus pais fossem o Warren, e eu sei disso, cara, eu vou querer ver tudo, entende? Claro. Eu ficaria assim, mas como ele é ex-policial, não conta pras pessoas por que ele deixou de ser policial. Ele se demitiu da polícia, sabe? Eu fiquei pensando, falei, cara, eu acho que ele é policial sim, tá envolvido em alguma coisa, tá investigando alguma coisa ali, porque tem o começo do filme, que fica meio, eles não... É uma boa, nem tinha pensado nisso. Eu fiquei pensando, falei, ele tá querendo querendo chegar na família pela Judy. Quando ele contou, nossa, foi uma quebra de expectativa tão grande que eu tava achando que ele fosse uma pessoa que tava com segundas intenções mais negativa, assim, não negativa, mas tipo, pra ele é bom, mas pra ele seria ruim, sei lá o que iria acontecer nesse filme. Mas eu achei interessante esse desfecho, assim, sabe, dele falar que ele tinha morrido naquele momento porque a espingarda só não funcionou. Então eu fiquei assim, caralho, que foda, porque tem muitas coisas na nossa vida que são ponto de virada mesmo, né, na nossa vida. Todo mundo tem esse ponto de virada. E o dele foi esse. E ele decidiu, tipo, ele tava com a Judy há uma semana, e aí ele pensou, vou comprar o anel e vou casar com essa mulher. Quando ele falou, tipo, comprei esse anel em uma semana, eu falei, pronto, aí que eu fiquei mais desconfiada dele ainda. Eu falei, gente, ele é um policial, tá querendo ver as peças, são várias red flags ali, sabe, que eu tava vendo? Isso. Eu falei, pronto, gente, ele não quer a Judy, ele quer as peças, ele quer alguma coisa dali, que ele deve ter algum histórico. Eu achei que ele fosse filho ou algum parente daquele primeiro caso de 64. Aí eles não resolveram. Que eles não resolveram. Eu falei, cara, deve ter alguma coisa lá com eles que ele precisa. Porque assim, esse filme, ele faz vários beatzinhos para que a gente fique pensando isso sobre ele. Por quê? Ele dirige um carro, um muscle car, que é um carro que geralmente quem dirige esse tipo de carro é meio filha da puta nos filmes. Ex-policial. Ele tem um histórico que você não sabe o que aconteceu na vida dele. E aí na hora que ele conta... É realmente uma quebra de expectativa, né? Nossa, então, muito. Isso eu achei bastante interessante no filme. Porque daí tudo faz sentido depois. Faz sentido o anel, faz sentido ele gostar muito da família, faz sentido ele querer ter pelo menos a aceitação do Ed, né, também, porque a Lorraine já gostou dele de cara, né? Mostra como a Lorraine tem uma boa intuição, né? Porque ela tá gostando dele e ela sempre tem ela é a dona das boas intuições, assim, sabe? Teve até a relação não, na conversa dele com o outro policial lá do primeiro filme, né? Esse filme é cheio de participações, né? Além do casamento lá, que tem várias. Um dos cinegrafistas ali do primeiro filme jogando ping-pong com o Ed e tal.
eles não foram incluídos de forma importante ali na trama, mas eles sempre dão uma cena. O próprio James Wan aparece, né? Ele tá no casamento lá, né? Pô, 2 vezes, assim, focam bastante nele, né? É legal. Dando uma pra quem é fã da franquia, fã dos Warren, acompanha, conhece eles de verdade, esse filme deve ter sido um grande deleite, assim, né? Até essa questão do Tony, a pessoa já sabia, esse é o Tony, beleza, ele tá chegando agora. É verdade. Então teve uma interpretação diferente. Gente, e o final do filme? O que vocês acharam do final do filme? Tem uma coisa que eu fiquei confuso sobre o demônio. O que eu não gostei do filme, assim, para dar uma nota super alta aqui do podcast, é a questão do que o filme me deixou confuso quanto ao vilão demônio, no caso, do filme. Porque tem essas 3 almas que estão ali, né? A gente vê as 3 almas. Elas são até abordadas bem rapidamente, assim, dentro do filme. Elas não são grandes ameaças. A ameaça é esse demônio oculto. Mas eu fiquei, cara, o que é esse demônio oculto? Porque isso não ficou claro pra mim. Mas aí a Cal falou pra mim, é o demônio do começo do filme. E ficou meio confuso também, concordo. Tem um demônio meio genérico ali, que aparece no começo do filme, né? E depois ele aparece também em alguns momentos, que ele é meio careca, com todo respeito ao Fábio, obviamente. Sim. Mas ele é ele é um demônio todo genérico, assim, que na minha concepção ali ele simboliza meio que a morte, né? Porque ele tentou matar a Judy lá. Matou, né? Porque o cordão umbilical prendeu nela e tal. E depois ele tentou matar ela enforcada de novo, né? Então eu achei muito... essa ameaça é uma coisa muito genérica. E também repetida do segundo filme, né? Ali, porque no segundo filme tem um demônio usando a Valak, né, usando o velho, né, o Bill Wickens lá, que é uma cena incrível lá dele, da menina virando o velho na poltrona lá, achei maravilhoso. E nesse filme, eu acho que a ameaça realmente é meio velada, assim, tanto que eu acho esse monstro, tudo que é meio que CGI desse filme, eu não curto muito, assim, eu acho muito genérico. Pra mim, a melhor ameaça do filme é o cara do machado. Eu acho, as 2 vezes que ele aparece, eu acho muito foda, assim, porque eu, como gosto muito de Slash, nossa, super. Então eu acho ele bem assustador, assim, né? Eu achei. E aí a gente sabe que tem 3 espíritos que são controlados, né, por essa entidade ali. Então, realmente, eu achei que ficou meio confuso, assim, o objetivo, tá? O demônio quer possuir a Judy, quer matar a Judy, beleza. Só por causa que foi abandonado lá pelos Warren, tipo, sabe? O cara fez tudo isso, assombrou uma família só por isso? Eu sinto que, tipo assim, pra mim ficou um pouco mais claro que era o demônio do começo, porque eu pensei assim, cara, ela colocou a mão ali, porque tinha alguma coisa ali naquele espelho, né? Ela colocou o dedo ali e quebrou, e assim, a gente vê o feto ali, né? Ou não é nem o feto mais, né? Já é uma criancinha ali formadinha já, porque ela até nasceu logo depois. Sim, já, o neném já. Aí é isso. Aí nasceu e tudo, tal, e tipo assim, era uma Nath morto, né? Porque... Só que a Lorraine, parece que ela fez um trato ali, um pacto naquele momento, que tipo, não, vamos deixar ali. Eu também entendi que era tipo um pacto, assim... Mas ficou subentendido. Então, mas eu sinto que é mais aquela questão de, sabe aquele negócio de amor de mãe, assim, sabe? Que, nossa, meu amor fez com que ela voltasse a respirar, tava ouvindo minha voz e tava naquele, a golden hour, né, do nascimento, sabe? Que fica lá no corpo da mãe. E ela tá conectada com aquele espelho, tudo, né? Tipo, a menina, no caso, a Judy, ela tá conectada com aquele espelho. Ela tem um momento do enforcamento, ou seja, ela tinha morrido enforcada antes. Eu acho que ele só tava fazendo o trabalho dele, porque é que tipo premonição, sabe? Você deveria ter morrido em 64 e agora, com 22 anos, você tem que voltar assim, porque você é minha. Mas eu vi aquele demônio como... aquela presença do começo lá, sabe, assim, do filme, porque até no final do filme ela comenta, né, que, era o primeiro caso, a gente não sabia muito bem o que fazer, a gente era imaturo, né, então a gente saiu sem resolver, e eu pensei, cara, talvez se eles tivessem resolvido... Ela saiu sem resolver também porque a neném começou a nascer, né? Então, mas eu acho que ele não queria ser resolvido também, sabe, talvez ele só quisesse mesmo punir ela por estar tentando, sabe... É meio que você não é bem-vinda aqui, só que calhou dela tá grávida, sabe? Então, ela optou por salvar a filha dela e não por resolver um problema ali, sabe? Porque talvez se ela tivesse resolvido,
nunca mais teria problema nenhum, eles seguiriam a vida de boa e tal, mas ela tava grávida, né? Gente, mas esse filme, pra mim, ele é um pouco assustador por conta da história real, porque eu sempre acredito quando as pessoas contam, assim, sabe? E eu acredito que existam pessoas que sejam mais sensíveis que outras, então eu pensei, vai que essa família era mais sensível, apesar de todo mundo viver nessa fazenda. As outras famílias, né? Exatamente, sabe? Que a gente vê nas nossas famílias mesmo, né? Tem gente da minha família que vê coisas. A família Smoore, na história, ela, assim, foi o último caso dele, beleza, mas eu acho que ela é meio, sei lá, inútil, vamos dizer assim. Tipo assim, você poderia fazer muito bem um filme. Sem eles. Você mostra, exato, mostra o passado, o espelho, aí o espelho é achado, o espelho volta, tenta matar a filha dela e é isso. Sei lá, 1h30, 1h40 de filme fechadinho. E o que eu gosto no Invocação do Mal é a questão da conexão dos dois, né? Porque a gente às vezes vê, filme de caça-fantasmas, que eles até falam sobre isso, né? Fazem uma brincadeira dessa nesse filme aí. A gente vê muito eles só trabalhando, caçando fantasmas, só fazendo rituais, só isso, só aquilo, que nem um padre exorcista, parece que ele só faz exorcismo. Você vê o casal com conexão nos exorcismos, em todos os rituais ali que eles praticam, mas você pensa assim, cara, da onde que vem essa conexão? Vem dele cantar Elvis Presley pra ela, vem dele consertar um encanamento, vem dela fazer alguma coisa por ele, tipo, cuidar dele bonitinha, vem desses momentos assim que você fala, cara, essa conexão existe porque eles são uma família ainda, assim, sim, sabe? Então é muito legal, eu acho muito bonito, e isso deixa mais emocionante também, né? Deixa mais emocionante todos os casos e tudo. Mas depois desse papo sobre o filme, sobre o Invocação do Mal 4, o último ritual, qual que é a sua notinha, Thiago? Olha, gente, triste, decepcional, de 1 a 5, né? Eles fazem sempre aqui, de 3, tá? Acima da média, eu tinha uma parada com o Michael Chaves, que eu falava, putz, eu acho que pode ser influência do estúdio ali. Só que esse ano a Warner trouxe Pecadores e trouxe A Hora do Mal. Em relação ao terror, não tem mais essa influência de estúdio, pelo menos assim. Pode até ter em alguns momentos, mas esse ano eles estão meio soltos, né? Então eu acho o Michael Chaves meio covarde, assim, um diretor que ele poderia usar mais. Eu acho a parte final do filme escura, assim, muito escura. Assim. Tem uma cena que eu acho bacana, que é a do espelho, que eu acho que é bem intensa, né? Vamos ter que tirar o espelho da casa. Aí todo mundo se move para isso acontecer. Eu acho isso muito legal, bem intenso e tal. Sim. Como eu falei, todos os casos de assombração da família eu gosto, e todos os dramas dos Warren eu curto também. Quando isso muda, tipo, quando vai susto pro Warren e drama pra família, eu já não gosto. Eu acho que o 1/3 tá bom ali, que eu achei não achei o filme ruim, mas eu achei o filme okzão. E sua notinha, Vitz? Minha notinha é 4. 4? 4. Eu gostei do filme pra caramba. Ele me deixou bem emotivo. Não imaginaria que ele me deixe... Não chorei, não sou de chorar, muito difícil. É muito difícil, só com o animal mesmo que eu choro em filme. E o cachorro sendo jogado, você não... Não, eu fiquei triste. Ai, gente, sim. Ali cara, tinha gente no cinema que riu. Umas 2 pessoas riram nesse momento. Eu fiquei olhando assim, eu fiquei tipo, gente, não. Sabe, eu fiquei... Psicopata, assim, psicopata. Acabou. Com certeza, é psicopata. Aham. Mas e sua notinha, Bits? Minha notinha é 4,5, mas eu gostei muito desse filme. A parte emocionante, assim, me pegou bastante. E a nossa medinha, Bits? Nossa média é o número do ônibus que eu pegava do centro da cidade pra ir pra Sulacap quando eu morava no Rio de Janeiro. 383. Caraca, específico. 3,83. E a gente tá aqui pedindo opinião, né, do nosso convidado, Thiago Cinéfilo, da família Cinéfilo e tudo. Cinéfilo. Como que as pessoas fazem pra compartilhar o comentário delas também? E quero comentar sobre esse filme. Não acho que ele é tão bom assim quanto vocês estão falando. O que você faz? Você vai lá no Spotify, que lá tem a parte de comentários, a minha de comentários. Você pode comentar no post do Instagram, você pode comentar no YouTube. A gente sempre lê comentários do Spotify, do Instagram e do YouTube. Todos os episódios terminados em 0 e terminados em 5. E lembrando que seu comentário é um pouco mais longo, não tem importância. As redes sociais, elas não oferecem tantos caracteres assim pra fazer um comentário tão longo assim. Você pode mandar um e-mail pra gente. Isso. E o e-mail é terrorsemmedo13@gmail.com. Esse não tem letreiro, esse vai aparecer. Temos uma notícia para dar para as pessoas. A gente batemos a meta, a gente já falou no episódio passado, estamos com 82 avaliações. Nossa, agora estamos road to 100 em português, no caminho para 100
avaliações, mas o mais importante é que estamos com 5. Nossa nota era 4,9, agora a nossa nota é 5. Ou seja, tem muito mais 5 estrelinhas do que... Menos do que 5 estrelinhas. 5. Cara, a gente tá muito feliz mesmo. E muito obrigada, viu, gente, por todas as avaliações que vocês deram, em todos os outros aplicativos também, Sim. né, que a gente sabe que tem alguns aplicativos que a gente acaba não citando aqui, mas que dá pra fazer avaliação, e a gente tem avaliação lá também. Exatamente. Então a gente fica muito feliz, muito animado. Graças a você, ouvinte, lá do Spotify, a gente está no top 50, variando ali entre 40 e 46, a gente está sempre ali de TV e filmes do Spotify, a gente está sempre lá. Estamos lá desde o episódio passado até esse episódio. É verdade. Então ajuda a gente a manter lá, se inscrevendo, pessoas novas que chegaram aqui, recomendando, compartilhando, dando estrelinha. A gente vai estar sempre lá. Isso faz com que as marcas vejam a gente, produtoras vejam a gente pode trazer um conteúdo mais legal. É isso, gente. A gente tá adorando o fato de vocês estarem lá avaliando, comentando e compartilhando também. Lembrando, né, que como a gente falou lá no começo, a gente faz os nossos cortes nas redes sociais, que é também uma forma de você compartilhar também, né, o nosso podcast, que manda uma pílula do nosso podcast ali, uma pílula do nosso podcast ali, pra pessoa, quem sabe, ouvir o episódio inteiro, né, porque, né, a gente tem bons papos aqui. É isso aí. Mas é isso, gente. Nossa, eu agradeço demais ao Thiago Cinéfilo, né? Cinéfilo Thiago. Né? Da família Cinéfilo. Não, hoje é o dia do irmão que a gente tá gravando, aí eu postei a foto com as minhas irmãs, o pessoal falou, a família Cinéfilo aí eu coloquei Thiago Cinéfilo, Gabriele Cinéfilo, Tayane Cinéfilo, aí ele me mandou Keep You Up of the Cinéfilos, né? Bem aí. Tem que fazer, olha, agora verdade. Tem que fazer. Mas conta pra gente, tem gente que pula lá no começo, né, todas essas informações, o jabazinho do começo, agora pra quem pulou. Mais uma vez, obrigado pelo convite. De novo, foi ótimo participar aqui, foi ótimo gravar com vocês, sempre bom retornar ao Terror Sem Medo, né, o Terror Sem Medo 13, né, o podcast mais petista do Brasil, tá? Mas vocês podem me encontrar aí no site Aodisseia, né, aodisseia.com, nas redes sociais, todos com @aodisseia, tá? Vocês podem encontrar o nosso trabalho. No Spotify, Aodisseia Podcasts, e no YouTube, Aodisseia Cultura Pop, tá bom? Ou pode me seguir também por sua conta e risco. Não posso só sobre cinema, tá, gente? Posso sobre futebol, sobre música. Thiago Cinéfilo aí nas redes sociais. Obrigado, Fábio e Cal. Sim, cara, valeu, muito obrigado. E todos os links do Thiago vão estar aqui. Tudo que a gente falou, que a gente participou com ele, que ele participou com a gente, vai estar aí linkado em algum lugar se estiver no YouTube. O link do Sofaverso também, que a gente participou, falando sobre o Invocaverso, também vai estar aqui para vocês ouvirem. Exatamente. Nosso primeiro crossover. Verdade, olha, muito legal. E eles estão sempre aqui comentando também. Sim, é verdade. Que eles deram uma pausa no podcast, eles falaram, né? Mas eles têm, sei lá, 200 e tantos episódios aí. Então dá pra maratonar. Dá. É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ouvido. Muito obrigada por vocês terem ouvido até aqui. Muito obrigada pelo seu download. E é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau.